Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Vamos a mais um bate-papo de história e hoje nós vamos conversar a respeito do período regencial. Isso mesmo, período regencial que vai de 1831 até 1840. Vamos entender como se dá o período regencial. Esse período foi um período conturbado na história do país, um período de instabilidade, mas também de muita agitação política. Com a saída de Dom Pedro I, com a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro, ele deixa seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente no Brasil. Porém, vale salientar que Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. Isso mesmo, 5 anos de idade. E então, até ele atingir a maioridade, é eleita uma regência trina para governar o país. Como a Assembleia Geral estava de recesso no período da abdicação de Dom Pedro I, foi eleita uma Assembleia Trina provisória, com os deputados que estavam ali disponíveis. Primeiro vamos entender um pouquinho dos partidos políticos do Brasil nesse período, para a gente entender o desfecho do período regencial. Nós tínhamos o Partido dos Restauradores, que eram os favoráveis à volta de Dom Pedro I, a uma monarquia absolutista. Nós tínhamos os liberais exaltados, que era descentralização, buscavam a descentralização do poder, o fim do poder moderador, aprovavam um regime republicano, tinham aí a busca do regime republicano com os liberais exaltados, e também os liberais moderados, que defendiam o atual sistema de monarquia, porém buscavam uma autonomia das províncias. Antes de iniciarmos falando das regências, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos grupos, dos partidos políticos existentes no período. Nós tínhamos 3 partidos: os exaltados, os moderados e os restauradores. Vamos entender um pouquinho de cada um desses partidos políticos. O grupo dos restauradores era o grupo que apoiava a volta de Dom Pedro I, queria o poder absolutista no país, apoiavam a monarquia, queriam que Dom Pedro voltasse a governar o país e continuasse com o país sobre um poder absolutista sobre uma monarquia. Os liberais exaltados, por sua vez, buscavam a descentralização do poder. Queriam autonomia nas províncias, autonomia administrativa, e o sistema federalista. Eles já buscavam uma república, um sistema de república para o país. E os liberais moderados queriam a unidade territorial, eles queriam também um pouco de autonomia nas províncias, mas porém que continuasse com a monarquia. É importante ressaltar que eles buscavam também a estabilidade do jeito que estava sendo governado, com a escravidão no país, o aumento do poder das províncias, mas de forma moderada, o aumento de poder nas províncias, mas que continuasse com a monarquia. Assim, em abril de 1831, a regina trina provisória entra em vigor com o trio Francisco de Lima, Carneiro Campos e Nicolau Pereira. A regência trina provisória foi formada buscando um equilíbrio entre os grupos políticos. Vejam que Carneiro Campos era do Partido Conservador, Nicolau Pereira dos Liberais, e Francisco Lima fazia parte do Exército e estava mais aí como mediador. Os liberais exaltados ficaram de fora aí da regência trina provisória. Entre as medidas tomadas pela regência trina provisória, o novo governo readmitiu o Ministério Brasileiro, que tinha sido deposto por Dom Pedro I, e anistiou prisioneiros exilados políticos. Uma regência que teve duração de apenas 3 meses. Em junho de 1831, foi eleita a regência trina permanente, com representantes de cada região: João Bralho Muniz, das províncias do Norte, José Costa Carvalho, do Sul, e Francisco de Lima, que continua aí do Exército, continua com essa função mais mediadora. A regência trina permanente tinha um caráter mais liberal e menos conservador, o objetivo de combater as revoltas que já estavam eclodindo aí no país, diversas revoltas durante esse período da regência trina permanente. E governou o país até
governou o Brasil até outubro de 1835. Para comandar o Ministério da Justiça foi escolhido o padre Diogo Antônio Feijó. Em 1831, ele instituiu a Guarda Nacional. Podiam participar da Guarda Nacional pessoas com idade de 21 a 60 anos, com renda anual de 100 mil réis. Essas pessoas elas eram armadas para participar da Guarda Nacional, mas elas tinham que comprovar a renda, ou seja, somente a elite poderia participar da Guarda Nacional. Neste período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel de guarda nacional, ou seja, os fazendeiros que comprovavam sua renda, eles eram armados e tinham aí a patente de coronel. A Guarda Nacional ela foi criada justamente com esse intuito, né, de conter as revoltas e também criar forças militares leais ao governo, pois muitos militares acabavam se unindo aos revoltosos, né? Quando entendia a causa dos revoltosos, por ser às vezes militares sem muita condição, sem nenhuma patente, então eles acabavam se unindo aos revoltosos. Então o objetivo da Guarda Nacional era mais esse, conter as revoltas e criar forças militares leais de fato ao governo. Em 1834, para contemplar os interesses de exaltados e moderados, foram adicionados alterações à Constituição, numa medida conhecida como Ato Adicional, com o objetivo de conter as agitações e revoltas provinciais. O governo cria aí o Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional, nós vamos destacar os pontos que é a criação da Assembleia Legislativa das Províncias, eleita por voto censitário, em substituição aos antigos Conselhos Gerais das Províncias, nomeados pelo imperador. Com isso, cada província teria um poder legislativo próprio, com amplos poderes, adquirindo a liberdade administrativa e defendida pelos exaltados. É claro que o ato adicional, ele dava mais poder às províncias, dava direito às províncias até de criar algumas leis, porém, desde que não ultrapassasse, desde que não violasse a Constituição. Estabelecia também o município neutro do Rio de Janeiro, cujas autoridades seriam escolhidas pelo governo central. Essa medida reforçava o poder imperial, conforme defendiam os liberais moderados. E a instituição da regência una, eleita para um mandato de 4 anos pela Assembleia das Províncias de todo o país. Essa medida concentrava o poder nas mãos de um regente, mas descentralizava sua eleição, que era aberta aos eleitores de todas as províncias. Em 1835, o padre Feijó foi eleito para o cargo de regente uno, a primeira regência una. Durante seu governo, os moderados dividiram-se em 2 grupos: os progressistas e os regressistas. Os progressistas eram os pró-Feijó, favoráveis à manutenção das assembleias provinciais, e os regressistas, defensores da centralização. Ao mesmo tempo, eclodiram também diversas revoltas durante a regência de Feijó. A Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a cabanagem no Grã-Pará, a revolta dos Malês na Bahia, a Sabinada na Bahia, e sofreu também grande oposição dos regressistas. E aí, com tudo isso, Feijó abdica em 1837. Esse período ficou conhecido como Avanço Liberal, período até 1837. Com a renúncia de Feijó, seu lugar foi assumido provisoriamente pelo presidente da Câmara, o conservador pernambucano Araújo Lima, que foi confirmado no cargo nas eleições de 1838. E aí Araújo Lima fica até 1840. O ministério instituído por Araújo Lima recebeu o nome de Ministério das Capacidades, né, por ter criado o Colégio Dom Pedro II, o Arquivo Público Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Só que, considerando os levantes provinciais uma consequência do ato adicional de 1834, Araújo Lima alterou novamente a Constituição por meio de uma lei. Ele anula o ato adicional e tira os direitos das províncias, o direito que as províncias tinham de fazer suas leis, de controlar os impostos e gastos. Aumento de disputa entre regressistas e progressistas, aí começa a disputa política, e aí a solução para conter as revoltas seria o golpe de maioridade de Dom Pedro II. Excluídos do governo, os progressistas passaram a defender a coroação antecipada de Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos em 1840. Esses progressistas formaram o Clube da Maioridade. Segundo eles, a presença de um imperador daria fins às revoltas regionais e afastaria o fantasma da fragmentação territorial. Segundo a Constituição, porém, o príncipe só poderia assumir o trono ao atingir a maioridade com 18 anos. Mas em junho de 1840 foi aprovado a lei que antecipava a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. A cerimônia da coroação oficial ocorreu no ano seguinte e o príncipe assumiu o trono como Dom Pedro II. Encerrava-se assim o turbulento período regencial no país. Por isso que disse o golpe de maioridade, foi antecipada a maioridade. Assim, em 1840, chega o fim do período regencial e vamos dar início ao segundo reinado. Mas isso é papo para outra aula.